Olá, sou Liviane Santos, profissional de Educação Física, em que eu atuo há mais de 15 anos, como personal há 5 anos mais ou menos. São duas áreas distintas e ao mesmo tempo unidas, em que me dá uma vasta experiência, né, nesse ramo em que eu escolhi para mim. Meu nome é Deise. O que me impactou muito foi, de alguma forma, a história de vida da minha avó. E o sonho dela sempre foi ser professora, de história até. Mas o pai dela não acreditava que a mulher tinha que estudar. Ela só tinha que aprender a ler, escrever, contar e ajudar no roçado e na comida de casa. E foi só até isso que a minha avó aprendeu. Eu me chamo Márcia Fabiane, sou professora de Geografia, sou formada em gestora ambiental. Me impactou tanto emocionalmente como um familiar. Foi aos meus 5 anos de idade, quando eu perdi a minha mãe. De certa maneira, me impactou emocionalmente, porque eu fiquei sem a presença da minha mãe, fui criada pelos meus avós. Meu nome é Yolanda, sou formada em Filosofia pela Universidade Federal do Ceará. Uma coisa que eu sinto bastante em relação ao passado é porque eu não tive a presença do meu pai. Meu pai, ele se separou da minha mãe, eu tinha mais ou menos 1 ano de idade, então eu tive a figura de um padrasto que era como se fosse o meu pai. Me chamo Aline, sou casada, tenho 2 filhos e hoje eu sou a assessora financeira. Para eu chegar onde eu cheguei, eu trabalhei, se eu não me engano, foi em 99, que eu terminei meus estudos com 18 anos e fui trabalhar com 16, porque minha mãe fez uma cirurgia, eu precisava, ela não teve mais condição de trabalho. E minha mãe criou 5 filhos sem pai. E eu não conheci meu pai. Meu pai deixou minha mãe, eu tinha 3 meses de nascer. Então, com 6 anos de idade, foi que eu conheci meu pai. E eu acho que isso, ao longo da minha vida, me fez ser a mulher que eu sou hoje. Porque hoje eu sou uma mulher muito forte e muito determinada, muito independente. E a minha mãe, ela é essa figura de base, de fortaleza. Então, assim, quando eu olho, eu passei toda a minha infância estudando em escola pública, né? Então, muitas crianças tinham algumas coisas e eu não tinha, mas eu entendia porque a minha mãe, ela sempre deixava claro como era a nossa situação. Sobre a minha infância, a minha adolescência, dentro do estudo, sempre teve muitas dificuldades pela minha realidade financeira. Estrutura familiar também me atrapalhou um pouco, questão de distância de escola, mas eu acho que a parte emocional foi muito relacionada à questão financeira mesmo. Então, assim, dentro do ensino médio, passei por dificuldades, dentro da faculdade também, quando eu comecei a trabalhar em escolas, muito. E o que mais me motivou foi a história de vida da minha avó e da minha mãe. A minha base sempre foi ela, sempre foi as mulheres da minha vida. Porque eu sou a primeira mulher que se formou no ensino superior da minha família. Então isso me impactou de alguma forma, sempre querer mais. E aí eu entrava de 7, saía às 4, para pegar o ônibus aqui. Na época a gente pagava R$50 para ir para Fortaleza fazer faculdade. Isso eu fazia todos os dias. Ficava lá, eu chegava aqui em Cascavel meia-noite. 7 horas eu estava de pé de novo e todo dia eu fazia isso. Então, chegou um período que eu completei 3 anos de trabalho, não tive mais condição de ficar, porque eu passei 2 anos e meio sem comprar nada. E assim eu passei 2 anos e meio sem comprar uma roupa. Não me arrependo. Agradeço a Deus por tudo que eu passei. E como eu tinha metas de vida e me inspirei muito na vida da minha avó, eu sabia que eu tinha que ensinar. Eu sabia que a minha missão de alguma forma era na educação. Bem, quando eu iniciei meus estudos, eu tinha um maior sonho, que era me formar. E muitas pessoas diziam mesmo, não vai chegar não, isso é ilusão, não vai conseguir não. Eu consigo perceber que aquela criança, aquela adolescente que passou por dificuldades, se fortaleceu ao longo do tempo. Eu sempre fui aluna de escola pública, sou fruto de universidade pública, de políticas públicas, porque eu fui bolsista, recebi Bolsa Família também. Na verdade, eu sempre fui uma boa aluna, porque eu sempre vi que a educação é o caminho para conseguir construir um bom futuro, né?
Então, como eu passei por dificuldades na minha vida, né, assim, não dá para relatar muitas coisas, mas assim, a questão da fome é uma das, porque faltou muitas vezes o que comer, faltou assim o básico, né, na família. Então, o que é que eu pensava? E eu ouvi isso quando eu estava no ensino fundamental. Só a educação vai mudar o teu destino. E eu fiquei desempregada, mas não deixei a faculdade. Procurei meu pai, liguei para ele, não queria, mas eu precisei. Eu disse a ele, olha pai, nunca procurei o senhor para nada, mas como eu preciso e vou mostrar ao senhor, que o senhor vai ter uma filha formada, eu vou buscar. Quando eu me formei, eu convidei ele para ir para minha formatura e ele disse que não podia, e que ia trabalhar. Eu disse a ele, pai, é de noite, o senhor trabalha à noite. Ele disse, mas não tem nada não. A minha mãe também não podia ir. Ninguém apareceu na minha formatura. Se não fosse minha mãe, eu não tinha ninguém para me ajudar com nada. E ela me ajudava muito nesse sentido, né? De cuidar dos meus filhos, para poder eu trabalhar naquilo que eu gostava. E é isso. Eu posso bater no peito e dizer, eu me realizei, né? Tanto profissionalmente, sou realizada profissionalmente, né? E eu vejo muito isso em alguns alunos ainda, né? Enquanto eu visualizar, enquanto eu sentir essa força de vontade, em pelo menos eu quero permanecer nessa educação ainda.